Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dos versos 18 a 25. Romanos 8, de 18 a 25. O presbítero Vanderlei falou alguma coisa muito séria. A esperança desse mundo está somente em Cristo e na sua igreja. Eu ontem casei meu terceiro filho, último. Só tive 3. Se começasse hoje, reverendo Dario, teria vários. E teria casado mais cedo também. Quero incentivar esses jovens. Casem rápido. Casem com crentes. E tenham muitos filhos. Crentes no Senhor. Não tenham medo. Eu sei que quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente tem muito medo. A gente faz muitos cálculos. Aí quando vai passando o tempo, a gente vai ficando mais corajoso. Eu faria muitas coisas diferentes do que eu fiz. Eu quero convidar você a abrir nesta grande passagem, é a 5ª vez que eu vou estar pregando nela. Romanos capítulo 8, os versos 18 a 25, onde o tema, no geral, é nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo está tratando de um problema muito sério aqui. Ele já vem falando desde o capítulo 5 que o evangelho da justificação pela graça por meio da fé nos traz uma grande libertação, grandes bênçãos para a nossa vida. O próprio Deus, que antes era inimigo nosso, por causa das nossas obras mortas, agora não é mais nosso inimigo. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Ele agora nos aceita como amigos. No capítulo 6 ele diz que o pecado não domina mais sobre nós. O pecado não é mais um senhor de escravos. Nós não somos mais escravos do pecado. No capítulo 7 ele diz, pela obra do Senhor Jesus Cristo, nós não somos mais escravos da lei. No capítulo 8 ele vai dizer que nós não somos mais nem escravos da morte. A morte não mais nos assusta. No entanto, muitos daqueles irmãos em Roma e em outras igrejas estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Muitos irmãos estavam perdendo as suas vidas. Algumas coisas muito tristes estavam acontecendo no meio da igreja. E portanto o apóstolo Paulo está falando nesse capítulo 8 para nós termos certeza do chamado de Deus na nossa vida, da convicção do que Deus está fazendo na nossa vida, porque nem a morte pode impedir a grande obra de Deus na nossa vida. E ele mesmo diz que nós devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Ele já falou muita coisa nesse capítulo 8. Nós somos agora filhos e filhas de Deus. Nós temos acesso à presença do Pai. Nós o chamamos de Abba, papai, que seria o nosso papai de hoje. Nós já vimos muitas verdades muito grandes aqui, mas eu queria compartilhar com você hoje algumas aplicações mais práticas possíveis de tudo aquilo que nós já pregamos nesse texto. Quero lê-lo novamente e eu peço que você me acompanhe. Romanos 8, de 18 a 25. A devoção paciente em esperança. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito,
Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu peço nessa hora, graça do Senhor, para que eu possa anunciar a Tua palavra com fidelidade, com clareza, e dar a todos nós, ó Deus, do Teu Espírito, para sermos tocados por essa palavra, transformados, incentivados, encorajados, para esperarmos na glória da graça do Senhor, para que possamos esperar no Senhor, não importa que sofrimento venhamos a enfrentar. Ajuda-nos nisso, ó Deus, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa semana tem um vídeo que inclusive eu postei no meu Facebook, do pastor John Piper, falando de uma visita que ele fez para uma irmã da sua igreja, que está em fase de câncer terminal, fase 4. E John Piper diz de forma muito breve, é um vídeo curto, 5 minutos, eu incentivo você a vê-lo. O que você espera de uma visita a um membro da igreja que esteja próximo da morte? Nós pastores enfrentamos isso o tempo todo, presbíteros devem enfrentar isso o tempo todo. John Piper diz que ele gastou 15 minutos com aquela irmã idosa. E durante 15 minutos ele falou exatamente sobre isso. Nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Ele falou das grandes verdades do Evangelho que haviam alcançado aquela irmã. Foi um momento de regozijo e de alegria, na expectativa de que aquela irmã, em algumas semanas, encontraria com o seu Senhor, com a glória do Senhor. Nós já falamos muito desta glória que nos espera, mas eu quero tirar algumas dúvidas que alguns irmãos às vezes fazem, perguntas. Primeiro, qual é o caráter, a natureza dessa glória e quando isso acontecerá? Há uma confusão muito grande no meio evangélico, de uma forma geral, a respeito do chamado milênio. O milênio ele aparece praticamente em Apocalipse capítulo 20. E isso traz algumas confusões no nosso meio. Alguns pensam assim, mas esta glória que aguardamos é no momento da nossa morte, quando estaremos para sempre com o Senhor, como o apóstolo Paulo desejava? Ou nós teremos um período de 1000 anos, onde o Senhor Jesus vai voltar, vai reinar na terra, e depois ele volta, e Satanás é solto? Como que será isso? Na verdade, esse texto, do apóstolo Paulo, de Romanos 8, de 18 a 25, ele está falando de uma esperança gloriosa que nós devemos ter como crentes. E ele está falando de algo permanente, de algo eterno. Se existisse realmente um milênio literal, o apóstolo Paulo estaria falando sobre ele aqui agora. Olha, não se preocupem com os sofrimentos do tempo presente. Vocês vão aguardar um tempo onde o Senhor Jesus vai voltar e vai reinar por 1000 anos. Ele não diz isso. Ele diz que nós devemos aguardar aquele dia glorioso quando o Senhor Jesus Cristo voltará com a sua igreja, com aqueles que já tinham morrido em Cristo, que estavam reinando com o Senhor Jesus nos céus. Quando os céus descerem à terra, como o pastor Dario disse hoje pela manhã, quando a nova Jerusalém descer à terra, nós teremos novos céus e nova terra. E nós teremos a ressurreição. Nós teremos o nosso corpo transformado, ressuscitado, glorificado. Nós não vamos viver como espíritos desencarnados. O espiritismo também fez muito mal à nossa sociedade brasileira. O Senhor Deus tem um plano de transformar este mundo onde vivemos, num novo céu e uma nova terra, que nós perdemos o direito em Adão.
Nós esperamos a vinda do Senhor e a glória a ser revelada. Isso é uma realidade permanente, final. É certo que enquanto o Senhor não vem, alguns de nós vamos morrer. E quando morrermos, o nosso espírito estará com o Senhor e estaremos reinando com Ele. Mas isso ainda não é o final. Nós aguardamos a ressurreição do corpo. O Senhor nos deu um corpo. E Ele vai ressuscitar esse corpo. Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra para nós vivermos. Na morte do crente, acontecem coisas como está em Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 24. Onde o apóstolo Paulo diz assim: porque para mim, o viver é Cristo já. Nós vivemos em Cristo. Nós devemos viver em obediência a Cristo, amando a Cristo. E o morrer é lucro. Lucro é quando você tem algo maior do que o que você já tinha. Viver em Cristo é muito bom, morrer é lucro, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Entretanto, ele diz, se o viver na carne, ou seja, se ele estiver ainda vivo com o seu corpo, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O apóstolo Paulo não tinha medo da morte. Lutero, quando compôs esse hino que cantamos, ele diz, se temos de perder família, bens, prazer, se temos que perder todas as coisas por amor de Cristo, que assim o seja. Estamos preparados para isso? Se você não está se preparando para isso, comece a se preparar. O Brasil não é para amadores. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse país. Para alguns, e eu estou dentro deles, nós já vivemos uma narcoditadura. Nós sabemos, o crime organizado impera na nossa nação. Já controla a Faria Lima. Controla generais do exército. As perseguições devem vir em breve. Estamos preparados para o sofrimento mesmo? Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo ainda diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O que dormem é uma expressão que ele está se referindo àqueles que já morreram. O corpo está morrendo, ou está dormindo. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Nós crentes devemos ter alegria na esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Se o Senhor voltar amanhã, o meu pai que já morreu em Cristo há algum tempo atrás, ele vai ressuscitar primeiro. E nós, se estivermos vivos amanhã, na volta do Senhor, nós seremos transformados. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A nova Jerusalém virá de cima, haverá um novo céu e uma nova terra. É isso que te anima, meu irmão? Ou o que te anima é uma conta corrente robusta? Ou o que te encoraja é uma saúde boa, equilibrada? Ou quando todas as coisas estão acontecendo bem na sua vida? Onde você tem colocado os seus olhos, o seu coração, a sua adoração? Nós aguardamos esse dia da vinda do Senhor?
o apóstolo Paulo o aguardava. Qual deverá ser o nosso estado, a nossa condição agora? O que devemos fazer em relação a essas verdades? Primeiro, nós não devemos nos surpreender com o que possa acontecer conosco neste mundo. Dr. Martin Lloyd Jones, um autor que eu gosto muito de lê-lo, já falecido, ele morreu pertinho da data de falecimento do meu avô. Ele nasceu perto do nascimento do meu avô e morreu perto do falecimento do meu avô. Ele diz que no final do século XIX, antes da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, havia um otimismo exacerbado na Europa. A sociedade ocidental estava extremamente otimista. Eles acreditavam que pelas forças humanas, pelas ideologias humanas, eles trariam o céu à terra pelo braço do homem. A ciência prosperava. Muitas conquistas. O mundo vivia uma relativa paz, pelo menos no Ocidente. Até que eclode a Primeira Guerra Mundial e alguns anos depois a Segunda Guerra Mundial. Foi um banho de água fria. Meus irmãos, não se surpreenda se grandes cataclismas, grandes coisas ainda venham a acontecer conosco. Ou talvez até na sua vida particular. Você não pode se surpreender com isso, porque a palavra de Deus, ela está o tempo todo dizendo a nós, nos preparemos. O apóstolo Paulo passava por sofrimento, aquelas igrejas passavam por sofrimento. Muitos irmãos nossos, hoje, na Nigéria, na China, estão morrendo por causa do Evangelho. Estão sendo perseguidos, estão perdendo suas casas, estão perdendo suas famílias. Eu creio que o juízo de Deus, meus irmãos, muitas vezes cai sobre nós que estamos vivendo vidas relativamente confortáveis. E quando um calo aperta no dedo, a gente parece que fica perdido. Não fique surpreso se você, como cristão, for perseguido nesse mundo. Se você for odiado. Se você for ignorado. Se você realmente viver o seu cristianismo como deve ser vivido, você não vai ser uma pessoa muito amada nesse mundo. No mínimo vão te achar esquisito, no mínimo. O apóstolo Lucas, em Atos capítulo 14, ele nos diz assim, nos versos 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, o evangelho da prosperidade, o evangelho dessas igrejas que dizem para você, aceite Jesus e a sua vida vai ser um mar de rosas, isso é demoníaco. Isso vem do inferno. O cristianismo nunca prometeu para nós um mar de rosas. Ele diz, através de muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus. E não é só quando a sua próstata não funciona, ou a sua memória falha, ou você tem uma gripe muito forte, ou você está numa cadeira de roda como a minha irmãzinha ali. João capítulo 16, verso 33 diz assim, essas coisas os tenho dito, para que tenhas paz em mim. O Senhor Jesus está dizendo isso, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você está vivendo desta forma? Você não deve fixar a sua fé e a sua esperança em alguma coisa que o homem pode fazer para melhorar este mundo. Nenhuma ideologia. Nem de esquerda e nem de direita. Os sistemas humanos vão falhar.
Porque este mundo, esta humanidade está em rebelião contra Deus. Não vai dar certo. Devemos estar sempre conscientes de que a nossa salvação aqui e agora, ela é ainda incompleta. Nós somos salvos. Mas a nossa salvação não está completa, porque este corpo que nós contemplamos uns dos outros, está envelhecendo e morrendo, é o corpo do pecado que o apóstolo Paulo chama. A nossa salvação só estará completa quando o Senhor Jesus voltar e nós ressuscitarmos. E é isso que devemos esperar. É isso que deve mover o nosso coração, é isso que deve animar você no meio das tribulações. Olhar para o Senhor e para a glória que Ele trará. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, é um primeiro pagamento da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O fato do Espírito Santo habitar em nós é uma ideia maravilhosa de nós entendermos que o Senhor nos deu o seu Espírito como uma primeira parte do pagamento, mas não é tudo ainda. Nós nem temos a plenitude do Espírito ainda em nós. O teremos quando no novo céu e na nova terra, e para o louvor da glória do Senhor. Aliás, o próprio apóstolo Paulo já havia dito neste capítulo 8, no verso 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. A vida que vale é a vida do Espírito em nós. Eu sei que tem muitos aqui que devem e devemos cuidar da nossa saúde, devemos cuidar do nosso corpo, devemos nos vestir relativamente bem, mas não coloque nisso a sua esperança. A palavra de Deus diz que o nosso corpo, na verdade, ele está morto. Por causa do pecado de Adão, vivemos numa humanidade em Adão. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós gememos em nós mesmos, dentro de nós, assim como a criação. Esse é o resultado de toda essa situação em que vivemos. No presente tempo, nós gememos. A própria criação geme e tem dores de parto, como uma mulher que está para dar à luz. A própria criação percebe isso, e muitas vezes nós crentes não estamos percebendo isso. Estamos colocando a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa satisfação nas conquistas provisórias desta terra, desta vida. Por isso que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planejava, ou quando as coisas mudam na nossa vida, nós nos desesperamos. Entramos em parafuso, ficamos ansiosos, deprimidos. Mas o Senhor nunca nos prometeu o céu na terra agora. Não. Nós primeiro devemos gemer primeiro por causa do nosso pecado. Nós devemos olhar para a nossa situação e nos compararmos com o Senhor Jesus Cristo. Não com o crente da igreja do lado, não com os piores pecadores do mundo. Devemos olhar para o Senhor Jesus o tempo todo e gemermos em nós mesmos por causa do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso desejo de ter poder, de dominar sobre outros, de passar outros para trás, de mentir, de amar o dinheiro, amar o sexo. Colocamos muitas coisas no lugar do Senhor. Devemos olhar para o nosso coração com muito cuidado. Os piores ídolos da nossa vida não são os ídolos de gesso, de madeira ou de pedra. São os ídolos que nós abrigamos no nosso coração. Devemos gemer por causa do nosso pecado. O apóstolo já havia dito isso, nós já passamos por esse texto em Romanos 6, versos 11 e 12. Assim também vós,
Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não brinque com o pecado. Eu já fui jovem aqui. E muitas vezes brinquei com o pecado nos meus 20 e poucos anos. Eu quero dizer para vocês, jovens, não brinquem com o pecado. Vocês devem gemer por causa do pecado. E nós gememos também porque nós temos aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 8, as primícias do Espírito. Primícia, eu já expliquei isso algumas vezes, vou explicar de novo. Na cultura antiga em Israel, quando você era um lavrador, você tinha uma plantação, antes de que a colheita estivesse plena, você pegava os primeiros frutos, a primeira colheita daquela plantação, e você levava no mercado. Aquilo eram as primícias, os primeiros frutos. Nós devemos gemer hoje porque nós temos o Espírito do Senhor como os primeiros frutos, mas nós não temos a colheita toda. Os verdadeiros crentes deveriam estar gemendo por causa dos seus pecados. E porque nós temos os primeiros frutos do Espírito, mas ainda não temos toda a colheita do Espírito. Há uma diferença muito grande entre Romanos 8, 23, eu volto a repetir o texto para você, e não somente ela, a criação, geme, mas também nós que temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós deveríamos aguardar isso como a maior objetivo da nossa vida, a maior expectação da nossa vida. Por isso que John Piper, quando fala com uma irmã em fase terminal de câncer, ele se gloria na esperança da glória de Deus em 15 minutos. A nossa mente é cheia da palavra e do Espírito. É diferente de Romanos 7, 24, quando o apóstolo Paulo está falando de uma pessoa que não é crente, e ao final daquele texto ele diz: desventurado homem que sou, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse homem de Romanos 7 não tem esperança. Mas nós, crentes em Cristo, temos esperança. O apóstolo diz ainda em Tito, capítulo 2, versos 11 a 13, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens de toda a terra, a todas as tribos, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões do mundo, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O que nós temos esperado? Qual é a nossa bendita esperança? Eu vou falar mais à frente. Nós não devemos enfiar a cabeça na terra, não devemos nos imiscuir ou nos afastar dos problemas do nosso país, devemos ser cristãos ativos na nossa sociedade. Devemos ser os melhores trabalhadores, os melhores estudantes, os melhores cônjuges, devemos ser os melhores profissionais, porque temos essa esperança toda. Devemos viver de uma forma piedosa, em santo procedimento, mas não aguardando uma melhora nesse mundo por vias humanas. Nós devemos aguardar o Senhor, aguardando inclusive a vinda do dia de Deus. É o que o texto diz de 2 Pedro, capítulo 3, versos 11 e 12. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Ele está falando, esse mundo vai ser desfeito, ele vai ser refeito. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus.
Quando você vive de forma santa durante a semana que começa hoje, no seu trabalho, na sua vizinhança, você está de certa forma apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Não tenha esperança nesse mundo. Faça o seu melhor, se alegre nas coisas que Deus lhe dá. Se alegre na sua família, se alegre no seu cônjuge, se alegre com os seus filhos, se alegre com a comida que Deus tem lhe dado, se alegre com um período de férias, se alegre com tudo aquilo que o Senhor tem lhe dado, mas se tudo isso faltar, você não deve se entristecer, porque a nossa esperança não está nessas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal para você individualmente. Você tem conhecido alguma coisa desse gemido? Ou você já se mundanizou? Ou você já comprou os valores do mundo? Você quer ter uma segurança financeira, saúde para dar e vender, curtir ao máximo a vida adoidado. Você geme em si mesmo, esperando a adoção, a redenção do seu corpo? Esse plano de Deus para a humanidade começou em Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu falei disso hoje na escola dominical pela manhã. Diz o Senhor em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Esse descendente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse plano só está se desenrolando de Gênesis a Apocalipse. Por isso, que em Apocalipse 22, o brado final do último livro da Escritura diz: ora vem, Senhor Jesus. Você pode aguardar grandes coisas ainda nessa vida, não tem problema algum com isso. Meu filho Daniel está fazendo direito e há alguns anos ele se torna advogado. Ele passou num concurso público muito interessante, talvez tome posse até o final do ano. São coisas que ele aguarda, como jovem. Mas eu tenho sempre dito, o que nós devemos aguardar é o Senhor Jesus. Ele é a satisfação completa do nosso coração, da nossa alma. Todas as outras coisas passam, inclusive a juventude, passa rápido. Para que possamos sobrepujar o sofrimento e ser mais do que vencedores, nós precisamos estar certos e seguros desta glória que nos há de vir. Portanto, sejamos práticos e provemos a nossa interpretação das Escrituras por seu efeito prático em nossa experiência e em nosso viver diário neste mundo presente. Você poderia dizer com toda a honestidade: para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada? Nós podemos dizer isso? Se não podemos, devemos nos preparar para isso, irmãos. Os versos 24 e 25 de Romanos 8, eles são praticamente uma repetição do tema que ele desenvolve dos versos 18 a 23. Tanto é que ele começa com um porquê, no verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Há um argumento contínuo aqui. E é importante para podermos ter um entendimento correto da natureza cristã nesse mundo presente, compreender essas verdades.
Como nós devemos viver? O propósito do apóstolo Paulo não é nos tornar pessoas tristes. O propósito do Paulo é fazer-nos gozar a vida cristã. Ele não está dizendo para você viver acabrunhado, triste, com cabeça baixa. Ele diz: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como o Senhor Jesus nos ensinou, o Senhor Jesus vivia uma vida em exultação, em alegria o tempo todo. Mas quando o seu amigo Lázaro morre, ele geme e ele chora diante do túmulo do seu amigo. Alegria, regozijo e gemidos andam juntos. O Senhor Jesus olhou para a morte que atingiu o seu amigo e chorou copiosamente. Ao mesmo tempo ele se alegrava com os seus. Essa passagem diz que porque em esperança fomos salvos, e o verbo grego aqui, ele significa que nós fomos salvos de uma vez por todas, completamente salvos. E eu preciso repetir essas aulas de escola dominical muitas vezes. Nós somos salvos em Cristo, nós somos justificados pela graça por meio da fé, ninguém tira isso de nós, estamos em Cristo. Fomos salvos. Você pode dizer: eu sou salvo, eu fui salvo. Mas existe um outro aspecto da salvação. Nós estamos sendo salvos, porque o pecado ainda nos assedia. Nós ainda lutamos contra a nossa natureza carnal, maligna. Portanto, o Espírito do Senhor está nos tirando a corrupção da carne. O Espírito Santo está nos santificando progressivamente. Então, nesse sentido, nós estamos sendo salvos. E há um outro sentido ainda. Quando nós seremos completamente salvos, quando da nossa ressurreição, quando o Senhor Jesus voltar, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Nós temos os primeiros frutos, as primícias, mas não temos tudo. Ele fala sobre esperança, e aqui ele fala sobre esperança em dois sentidos: como uma graça espiritual de Deus, uma bênção espiritual de Deus, como a fé, a esperança, o amor. Desses três, o maior deles, porém, é o amor. São bênçãos espirituais, são graças que o Espírito traz a nós. Mas ele está falando também que nós somos salvos em esperança, não pela esperança, mas em esperança, porque nós aguardamos um objeto final. O apóstolo Paulo vai repetir isso em Efésios capítulo 1, verso 18. Ele ora para aqueles irmãos terem os seus olhos iluminados, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento ou da sua vocação, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós devemos orar uns pelos outros, mas nesse sentido aqui, Deus ajuda-nos. Ilumina os olhos do nosso coração, não são os olhos daqui do rosto, são os olhos espirituais do coração, onde o Senhor Jesus reina, para que vocês saibam da esperança do chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Essa é a nossa riqueza. As riquezas que nós lutamos tanto para acumular neste mundo, carros, casas e tantas outras coisas, vão ficar todas por aí apodrecendo. A grande riqueza é a glória do Senhor. Lá em Romanos 6, versos 5 e 7, ele já havia dito: porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, estamos unidos com Cristo. Em Cristo nós morremos, nós fomos sepultados, nós fomos ressuscitados, nós vamos ser glorificados. Tudo que aconteceu com Cristo acontece conosco. Esta é a ideia do apóstolo Paulo em Romanos. Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Teremos um corpo ressuscitado. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem em Adão. Todos nós que estamos aqui já fomos velhas criaturas em Adão. E se você ainda não é crente, você está em Adão, e você está morto em Adão, e você precisa nascer de novo.
para que o corpo do pecado seja destruído. É isso que o Espírito Santo está fazendo em nós hoje. Ele está tirando a corrupção que ainda resta no nosso corpo mortal. E não sirvamos o pecado como escravos. Você não é escravo do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Se você morreu com Cristo, você está justificado, você tem vitória. Você deve andar com a cabeça erguida, porque o Senhor Jesus Cristo fez essa obra em você, não porque você tenha algum mérito. Ainda em Romanos 6, verso 11, ele diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por isso gememos. Gememos por causa do nosso pecado, mas gememos porque temos o Espírito em nós. Os primeiros frutos, queremos mais do Espírito, queremos mais da palavra, queremos mais do Senhor Jesus. Um irmão novo aqui na fé, muito querido nosso, tem se aproximado da nossa família. Ele estava conversando conosco ontem, ele diz assim: olha, um presbítero chegou para mim e perguntou assim: você veio de manhã na igreja, né? Vim. Você vai vir à noite? Aí ele se assustou. Falou: mas tem que vir de manhã e à noite? Ele ficou assim meio sem saber o que responder. Aí ele me perguntou: pastor Pedro, o que eu devo fazer? Eu devo vir de manhã e à noite? Falei: não, você não deve vir de manhã e à noite. Porque nós fazemos as coisas por amor. O que está dentro do teu coração? Você ama ao Senhor e estar com o povo do Senhor de manhã e à noite? Aí ele olhou para mim e falou: ah, agora eu entendi. Ainda em Romanos capítulo 7, versos 4 a 6 diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. A lei também não é mais senhor sobre a sua vida. Você vai obedecer à justiça da lei por meio do Espírito, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Nós pertencemos a alguém, meus irmãos. Sabe qual é o maior pecado do nosso coração? É a pretensa autonomia. Autônomos significa lei para mim mesmo. Quando eu sou lei para mim mesmo, quando eu encontro pessoas que dizem assim: eu sigo a minha cabeça. Eu me preocupo demais com essas frases. Nós pertencemos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, elas operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Se você tentar se justificar na lei, ou você tentar ser autônomo, você vai encontrar, sabe o quê? Morte. Você vai encontrar fracasso pessoal. Agora, porém, diz o apóstolo Paulo, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos agora em novidade de espírito e não na caducidade da letra. É o Espírito que nos leva a amar a palavra, é o Espírito que nos leva a amar estar aqui, é o Espírito que nos leva a olhar para os irmãos e ver quantas coisas belas o Senhor tem feito na vida de cada um. 1 João capítulo 3, verso 3, o apóstolo João diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Essa esperança inclusive purifica a nossa vida, porque nós andamos por fé e por esperança, e não mais pelo que os nossos olhos veem. O que nós temos hoje são as primícias, os primeiros frutos. Há uma plenitude para vir, irmão. Dois perigos que nos confrontam diante desse texto. Alguns de nós reivindicam muito pouco da vida cristã. Parece que são pessoas que estão sempre se achando coitadinhos. Ah, a minha vida é miserável, eu não mereço nada, eu não sou nada. Sim, você sem Cristo não é nada. Mas não viva uma vida de derrota. O Evangelho te deu vitória em meio aos sofrimentos, em meio às lutas do dia a dia.
E não reivindique demais, como os partidários da teologia da prosperidade. Agora eu estou no Evangelho, então agora eu não vou ter mais problema de saúde, eu não vou ter mais problema familiar, tudo na minha vida vai dar certo. Não é assim que funciona. Você tem que olhar para a realidade do Evangelho. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 8 e 9, o apóstolo nos diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Essa esperança, ela protege a nossa mente dos enganos de Satanás e deste mundo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é gloriosa, o Senhor tem grandes coisas para nós, todas conquistadas pelo Senhor Jesus Cristo. O autor de Hebreus capítulo 6 ainda nos diz, versos 18 e 19, para que mediante duas coisas imutáveis, que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma. Essa esperança da glória de Deus é a âncora da nossa alma, é aquilo que nos traz estabilidade, segurança, firmeza. Segura e firme, e que penetra além do véu. Romanos 5, nós já passamos por esse texto, ele diz: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. A esperança não te envergonha, a esperança te dá segurança. Qual é a relação entre fé e esperança? Porque ele fala muito sobre esperança nos versos 24 e 25. 1 Coríntios 13, 13 nos diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Hebreus 11, você conhece esse texto de cor? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé produz esperança. E a esperança produz o amor de Deus em nosso coração. O amor é derramado em nós. Nós temos convicção. A esperança é a medida do verdadeiro cristianismo, que transcende completamente este mundo. Você quer vencer o mundo? É a nossa fé vence o mundo. O mundo tenta te desanimar, o mundo tenta te desencorajar. O apóstolo Paulo, ainda em Colossenses 3, versos 2 e 3, nos diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É a mesma coisa, eu devo ir à igreja de manhã e à noite. Quantas vezes eu devo ler a Bíblia durante o dia, durante a semana? Não é quantas vezes, não é regra, é amor. Você ama a palavra, você se deleita na palavra, você se gloria na palavra, você vai pensar nas coisas que são do alto. As coisas da terra estão aí, você vai enfrentá-las todas, mas elas não mais dominarão o seu coração. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. E a tribulação do apóstolo Paulo não era leve e momentânea, mas ele dizia isso: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, aquilo que os meus olhos podem ver, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que se não veem são eternas. Como é que você pode enfrentar, por exemplo, a morte de um filho? Como é que você pode enfrentar uma inundação da sua casa, ou você perder todos os bens de um dia para o outro? Como que você pode enfrentar perseguição de ímpios para com você crente?
Como que você pode enfrentar essas coisas? Onde você vai encontrar forças para isso? Olha o que Hebreus capítulo 10, de 32 a 36 nos diz. Lembrai-vos, pois, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Igrejas que sofriam, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, vergonha, opróbrio é vergonha. Muitos crentes eram envergonhados em praça pública. Ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecesses dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Crentes aceitando com alegria a perda dos seus bens. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós não estamos passando por perseguição ainda no Brasil. A maioria de nós não temos passado por perseguição sistemática, oficial. Mas nós devemos nos preparar, irmãos. Já há algum tempo eu tenho falado com a minha esposa, eu tenho 62 anos, ela tem 55. E ela não gosta que eu falo sobre isso, mas eu digo para ela assim, eu preciso preparar você para a minha morte. Eu quero que a minha morte lhe alcance, e você tenha segurança e se alegre no Senhor. É estranho, mas é isso que a palavra de Deus me diz. Eu não posso ser pego de surpresa. Eu tenho que me preparar. Ter esperança é diferente de resignação. O que nós cristãos devemos fazer nesse tempo presente e neste mundo mau? Eu quero agora pegar um texto ipsis literis de Dr. Martin Lloyd Jones. Ele diz assim, abre aspas, não podemos cair no estado de mera resignação negativa. Somos despertados para o triste estado deste mundo. Vemos crescer o mal e sabemos que o homem não pode fazer nada a respeito no sentido final. O pecado não pode ser eliminado por leis parlamentares. É necessário um poder imensamente maior. E por vezes, a tentação que vem ao cristão é a de querer estar fora de um mundo como este. Tenho ouvido cristãos, particularmente os bem mais velhos, dizerem ocasionalmente, eu gostaria de estar morto e fora desse mundo pecaminoso, porque Deus não me leva para casa. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Não é você se resignar e ficar triste e abatido e dizer que o Senhor me leve logo. O apóstolo Paulo, nós lemos na nossa liturgia, ele diz em 2 Coríntios, e por isso nesse tabernáculo gememos. Gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados. Não por querermos ser despidos, simplesmente morrer, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Esse deve ser o nosso desejo. Em Filipenses capítulo 3, a carta da alegria, o apóstolo diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É interessante que nessa passagem de Romanos 8, é a única que eu encontrei em todo o Novo Testamento, onde a palavra de Deus diz para nós termos uma ansiedade ativa, uma espera ansiosa. Como ele já havia dito no verso 19,
como a criação que se levanta na ponta dos pés, olhando para o alto, aguardando a vinda do Senhor ansiosamente. Esse é o único momento onde você pode estar ansioso. É pela glória que nós aguardamos. Por isso, no Salmo 30, o guarda espera ansiosamente pela manhã. A oração dele é: eu quero aguardar o Senhor mais do que eu espero pela manhã. Em Filipenses capítulo 3 ainda diz o apóstolo Paulo: quanto a mim, irmãos, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É esse o maior alvo da nossa vida? Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Que diferença há, meu irmão, para a igreja do século 21, em que estamos, para a igreja do apóstolo Paulo, na época do apóstolo Paulo, do primeiro século? Que diferença? O apóstolo Pedro ainda nos diz em 2 Pedro 3, 11 e 12: visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Eu já li esse texto. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Nós não somos crentes passivos, meus irmãos. Nós devemos ser crentes ativos. O apóstolo Paulo diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quiser trabalhar, não coma. Na igreja de Tessalônica, alguns estavam imaginando: o Senhor Jesus vai voltar, então eu preciso abandonar o meu trabalho, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar em casa aguardando a volta do Senhor. Não é esse o ensino. Eu tenho que me certificar que você não está entendendo isso. 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Expectativa. Eu e você, nós não temos ideia do que nos espera, mas é algo grandioso, enorme, gigantesco. Por isso, meus irmãos, que os crentes do primeiro século, eles transtornavam o mundo, porque eles viviam nessa expectativa. Em Atos capítulo 17, verso 6, nos diz: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Nós temos transtornado esse mundo? Ou nós temos envergonhado o nome do Senhor Jesus no meio do mundo? Quando alguma coisa sai fora do nosso planejamento, quando uma dor, uma enfermidade nos atinge, quando uma perda nos atinge, nós ficamos murmurando, reclamando, usando as mesmas categorias do mundo. Para finalizar, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele conta a história de um grande pregador do país de Gales, que foi seu amigo. Esse homem morreu em 1929. Amigo da família, encontraram um bilhete num livro muito velho daquela família, escrito pela irmã daquele pregador galês. Esse bilhete deve ter sido escrito por volta do ano 1860, década de 60 do século 19, por uma menina de 10 anos de idade, no máximo 12. E essa menina havia perdido o seu pai. Seu papai havia morrido. E o bilhete que ela escreve, e guardado no livro antigo daquela família, diz assim: hoje, papai nos deixou. Ele entrou na gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
Quando eu li isso, eu chorei sozinho. Quase estou chorando agora de novo. Uma menina de 10 anos, no século XIX, escreveu isso quando o pai morreu. Hoje papai nos deixou. Ele entrou na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O que aconteceu conosco, irmãos? Nós precisamos nos voltar para a palavra, amar a palavra. Nós precisamos mudar o nosso coração urgentemente, para fazermos diferença nesse mundo. Nós devemos ansiar esperançosamente pela glória de Deus. Se você for chamado para visitar alguém que está à beira da morte, você está preparado para isso? Para compartilhar, para se gloriar na esperança da glória de Deus? Que a palavra nos desafie dessa forma. O coral jovem vai nos elevar a Deus em adoração mais uma vez agora.
Vamos nos colocar em pé, irmãos, para orarmos e recebermos a bênção. Senhor, nesta hora, nós colocamos espiritualmente o nosso rosto em terra, nos humilhamos diante da Tua poderosa mão, da Tua augusta presença santa, santa e santa. Deus, nós gememos em nós mesmos primeiro pelos nossos muitos pecados, pelas nossas vaidades, pela nossa negligência, pela nossa pretensa autonomia. Nós gememos também, ó Deus, porque olhamos para a nossa natureza caída e o mundo mau que está ao nosso redor. E assim como o Senhor Jesus chorou diante da morte do seu amigo, nós também choramos, ó Deus. Mas também choramos porque algo tão glorioso nos aguarda, algo tão belo, tão profundo, tão grande. E hoje nós só temos os primeiros frutos, nós nos alegramos com eles, é verdade. Mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais do Senhor, nós aguardamos aquele grande dia, quando os céus descerão à terra, quando um novo céu e uma nova terra existirão para sempre, e o Senhor reinando sobre nós, quando todo o mal será lançado no lago de fogo, Satanás será lançado no lago de fogo, os inimigos do Senhor Jesus serão lançados no lago de fogo, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Deus, desperta a Tua igreja no século 21. Desperta a cada um de nós, para que nós amemos ao Senhor, a Tua palavra, e vivamos conforme a Tua palavra. Tenhamos a perspectiva correta da realidade. Dá-nos essa bênção, ó Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito do Senhor estejam sobre vós, querida, amada igreja do Senhor, e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.